Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à elevação vibratória em 21 dias com códigos arcturianos sagrados. Dia 9. Instruções. Respire lenta e pausadamente. Mantenha o olhar fixo em suas formas geométricas em estado meditativo por um tempo, até que o holograma pareça se mover. Enquanto isso, continue a respirar suave e profundamente. Feche seus olhos e permaneça nesse estado por alguns minutos, para que seu inconsciente absorva a frequência de luz. Abra seus olhos e volte a focar a mandala. Geometria sagrada, intuição. A frequência de intuição te ajuda a confiar em seus sentimentos, sublimando seus medos e emoções mais densas para poder fazer escolhas importantes com autoconfiança. A intuição é uma função de conexão com os mundos celestiais. Enquanto nossas emoções mais densas, como o medo, a raiva, a inveja e o ciúme, são funções primitivas que nos conectam ao ego e aos mundos subhumanos. A intuição é bloqueada se estamos identificados ao medo, e ela aflora se estamos abertos para a vontade da suprema inteligência. Quando seguimos o fluxo confiante nos desígnios da divina providência, despertamos cada vez mais e mais o poder da intuição. A mente deve estar tranquila para que o coração se purifique e vice-versa. Portanto, a mente e o coração devem estar em alinhamento e afinados para que a intuição brote em nosso ser. Afirmação: eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Continue visualizando a geometria sagrada por mais alguns minutos.
Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Continue visualizando a geometria sagrada por mais alguns minutos. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Continue visualizando a geometria sagrada por mais alguns minutos.
Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Continue visualizando a geometria sagrada por mais alguns minutos. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Continue visualizando a geometria sagrada por mais alguns minutos.
Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Continue visualizando a geometria sagrada por mais alguns minutos. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Continue visualizando a geometria sagrada por mais alguns minutos.
Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Continue visualizando a geometria sagrada por mais alguns minutos. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Continue visualizando a geometria sagrada por mais alguns minutos.
Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles. Eu escuto meus sentimentos e ajo em direção a eles.